Prezadas irmãs, prezados irmãos, boa tarde. Boa tarde. Queremos saudar também a quem nos acompanha pela transmissão ao vivo ou mais tarde pela gravação do vídeo. Que possamos estar em sintonia, em plena sintonia com o ambiente espiritual dessa casa, para que além dos assuntos explanados nesta exposição, nessa reunião pública, possamos captar e levar conosco tudo aquilo que a espiritualidade amiga queira nos transmitir. É sempre uma oportunidade muito especial trazer e expor conhecimentos da doutrina espírita, tanto pelo desafio de vencer nossas limitações, quanto pela responsabilidade de falarmos em nome da casa e em nome do Espiritismo. Mas a certeza do amparo do alto e da compreensão de todos, isso nos dá a condição necessária para cumprir essa tarefa. E desde já expresso a minha gratidão por mais essa oportunidade que a casa oferece. O tema que trazemos é a lei de adoração. Ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde encontramos as chamadas leis morais, que são um conjunto de leis que regem a dimensão moral do ser. Na questão 617 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual a abrangência das leis divinas, os Espíritos da codificação nos dizem que todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Pelo que os Espíritos disseram nessa resposta, e pelo fato de ainda não podermos nos considerar homens de bem na amplitude total do seu significado, aqui estamos juntos buscando esse entendimento maior de pelo menos uma partezinha dessas leis morais, para que reflitamos quanto à nossa atual compreensão sobre essa pequena parte, consigamos absorvê-la como conhecimento, nos apropriando desse saber e, na sequência, com a prática, usando esse saber para conosco e para com o próximo, somar com outros conhecimentos e outras práticas para, então, de jornada em jornada, irmos nos encaminhando e, para mais adiante, alcançar a condição de homens de bem. Nos referimos ao termo jornada como cada uma das existências, das encarnações que precisamos passar, precisamos vivenciar, porque também nos ensinam os Espíritos, nessa mesma questão 617, que uma única existência não é suficiente para que possamos nos aprofundar nas leis de Deus. E Kardec, comentando, após a resposta dos Espíritos, além de enfatizar, de reafirmar essa necessidade das tantas existências físicas para esse aprendizado das leis, e complementa com uma explicação. Diz Kardec: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. Essas são as leis morais. Dentro dos apontamentos que estamos trazendo para as nossas reflexões, dos quais a lei de adoração é o nosso tema central, consideramos importante comentar brevemente sobre essa terceira parte do Livro dos Espíritos, entendendo que uma visão mais geral facilita a compreensão da parte que veremos com mais detalhes.
As leis morais são em número de 10, mas são 12 os capítulos dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, porque o primeiro trata da lei divina ou natural, de onde destacamos aquela questão 617, citada há pouco, e também onde consta a conhecida questão 621, onde está escrita a lei de Deus, e que os Espíritos respondem na consciência, ou seja, as leis divinas estão escritas na consciência de cada um de nós. O último capítulo dessa terceira parte, 12º, Kardec intitulou de Perfeição Moral. Ela se divide nos subtítulos: as virtudes e os vícios, paixões, egoísmo, características do homem de bem e conhecimento de si mesmo. E então, entre esses dois capítulos estão os 10 das leis morais. O de primeiro é a lei de adoração, o nosso tema de hoje. E para trazer à memória, vamos citar as demais leis morais na sequência: lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a 10ª, lei de amor, justiça e caridade. Um ponto interessante para pensarmos, ao passar resumidamente pela terceira parte do Livro dos Espíritos, citando apenas os seus tópicos, é sobre o tanto de conhecimentos contidos só nessas em torno de 120 páginas das leis morais. E se formos considerar não somente a leitura, mas também o estudo desse conteúdo, seja individualmente ou, se possível, em grupo de estudo, quanto de benefício pode trazer para a nossa caminhada. Lei de adoração. O que é adorar? Vamos partir com o significado de um dicionário. Adorar, no aspecto da religião, é cultuar alguém ou alguma coisa que se considera divindade. E aqui queremos chamar a atenção, pedir atenção para a palavra cultuar. E como sinônimos nós temos reverenciar, venerar. Não vamos mencionar os outros sentidos da palavra adorar. Vamos diretamente para os conhecimentos dos espíritos da codificação. Na questão 649 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Resposta: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Com o ensino dos Espíritos, o entendimento sobre a adoração é ampliado. E percebemos que aquela noção de culto, e aí voltamos para o que pedimos a atenção da palavra cultuar, vamos retomando e fazer entendimento, buscar esse entendimento maior do que é a adoração segundo o Espiritismo. Então, percebemos que aquela noção de culto, o caráter ritualístico, que tínhamos há bem pouco tempo, que ainda conservamos um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele começa a se modificar. Pelas diversas encarnações, fizemos parte de crenças onde, na adoração, nos utilizávamos de fórmulas, de posturas físicas, de imagens, de cerimônias, que eram os cultos propriamente ditos, e mais para trás ainda, a prática de sacrifícios. Essas diferentes formas de adorar têm origem no sentimento inato do ser humano de que acima de nós existe um ser supremo. Mas naquela época adorávamos o que não conhecíamos, não tínhamos a mínima noção da verdadeira natureza de Deus. Hoje já temos o ensinamento sobre os seus atributos, conforme a questão número 13 do Livro dos Espíritos. Deus é eterno,
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E os Espíritos complementam, ensinando que a nossa inteligência, a nossa linguagem, que são limitadas às nossas ideias e sensações, não permitem abrangermos todo o entendimento sobre Deus. Aprendemos a representar Deus com características humanas. Para cultuá-lo, se usava e ainda se usa aparatos materiais que impressionam os sentidos físicos. Mas hoje sabemos que Deus pode ser adorado em espírito e verdade, sem a necessidade das práticas exteriores. Nessas 26 perguntas e respostas do capítulo que trata da lei de adoração, nós encontramos muita clareza nas explicações que nos tiram muitas dúvidas. Uma na questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? E a resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai sempre que o Senhor vos observa. Podemos tirar uma reflexão que consideramos muito importante nesse ensinamento. A de que se alguém ou alguma crença se utiliza de aparatos, dessas, aquela postura para se relacionar com Deus, o que mais importa é o seu coração, o seu sentimento. Ao perguntar se Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira, na questão 654, Allan Kardec recebe dos Espíritos uma explicação que amplia a nossa visão e da qual vamos trazer aqui pelo menos uma parte, porque ela é um pouco extensa. E notemos que às vezes os Espíritos eles respondem de maneira forte, enérgica, mas na verdade os Espíritos superiores dizem o que precisamos saber. E o próprio Mestre Jesus falava assim quando era o momento. Mas vamos à resposta dos Espíritos. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Deus prefere a esses do que os que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. E agora aquela parte onde as palavras são mais enérgicas dos Espíritos, que nos colocam em reflexão mais profunda, porque todos temos nossas questões internas para nos autoavaliar. Os Espíritos dizem: é hipócrita todo aquele cuja verdade é apenas aparente. Dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Para aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto. Vale aqui citar uma frase, uma expressão de um expositor, de um palestrante espírita conhecido nosso, que sempre diz nas suas explanações: tudo o que aqui está sendo dito, primeiro está servindo para quem está falando. E os instrutores espirituais concluem assim: não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo: os cânticos só chegam a Ele pela porta do coração. Outra questão que se apresenta para nós nesse tema
é quanto à adoração em comum, em grupo, em relação à individual, se elas têm o mesmo efeito. Allan Kardec fez essa pergunta e vamos à resposta dos Espíritos, que é a questão 656. Sobre isso, os Espíritos disseram: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair os espíritos bons. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, individualmente, podemos adorar a Deus através dos nossos sentimentos mais profundos de respeito e amor ao Criador. Podemos adorá-lo reconhecendo os seus atributos, que citamos há pouco, e nunca será demais repeti-los. Deus é eterno, imutável, imaterial. Deus é único, onipotente, soberanamente justo e bom. O Pai Celeste pode ser adorado intimamente na compreensão e aceitação gradativa das suas leis, que regem a nossa existência. Da mesma maneira, estamos adorando, louvando ao Criador quando harmonizamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as palavras, as nossas atitudes a essas leis divinas. O item seguinte da lei de adoração fala da vida contemplativa, que é a opção daqueles que se entregam a uma vida de contemplação, em orações, louvores, súplicas, mas que se isolam da sociedade. Sobre essa questão, os Espíritos ensinam que todos temos tarefas a cumprir na Terra, e que, embora esses da vida contemplativa não estejam fazendo mal a ninguém, também não estão fazendo bem. E não fazer o bem já é um mal. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Porque uma vida assim é toda pessoal e inútil à humanidade. E depois terá que, de alguma forma, prestar contas à sua própria consciência do bem que deixou de praticar. Como tínhamos falado mais no início, citando a importância do estudo de temas como este, do valor que esses conhecimentos trazem para a nossa caminhada, se não for possível ainda o estudo metódico e regular do Espiritismo, que bom que existem momentos como este, tanto para quem prepara, quanto para quem ouve, de compartilhar os assuntos de interesse, onde paramos para refletir. Por exemplo, dessa questão de que só não fazer o mal não é suficiente para o nosso progresso. E assim as oportunidades de fazer o bem ao nosso próximo sempre estarão se apresentando. Muitas vezes elas surgem justamente para nos tirar daquela zona de conforto, de uma espécie de ociosidade, com o corpo e a mente sem produtividade no bem. Que possamos estar atentos a essas oportunidades, a esses convites da vida. Mas a oração, a prece, é indispensável. Nesse capítulo da lei de adoração, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, dedica uma parte à prece. Ele inicia perguntando se a prece é agradável a Deus e recebe a seguinte resposta, que é da questão 658. A prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que se pode ler, por mais bela que seja,
se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Mas não creais que o sensibilize a prece de homem em vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua mente, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. E aqui destacamos as 3 palavras mencionadas pelos Espíritos: fé, fervor e sinceridade. Orar com fé é utilizarmos aquela força que nasce com a própria alma, a certeza íntima da existência de Deus. O fervor é a energia que empregamos ao orar, o entusiasmo desse ato sublime, mas que não seja necessário demonstrar fisicamente esse entusiasmo, com a voz mais alta ou com gestos. Esse fervor está relacionado com a energia da fé. E sobre a sinceridade, não precisamos dizer o significado. Chico Xavier disse uma vez que nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Disse também: a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. 2 reflexões podemos fazer aqui. A nossa pressa nas soluções dos problemas, que às vezes não bate com o relógio da resposta aos nossos pedidos. A solução vem de Deus, que sabe o quando e o como. A outra reflexão é que nem toda a conversa com o sagrado, com Deus, é sobre pedir. Quanto ao caráter geral da prece, na questão 659, os Espíritos nos esclarecem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Em um site que tem o nome de A Luz do Espiritismo, lá com crase, nós encontramos um artigo chamado Prece, seus 3 tipos. Nós vamos compartilhar alguns trechos com os irmãos como ilustração do nosso tema e pela qualidade do trabalho elaborado por Silvia Helena Visnardi. Partindo dessas 3 coisas que podemos propor na prece, vamos aos comentários da autora do artigo. Louvar significa enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus, por meio da qual expressamos o nosso júbilo pela sua sabedoria, bondade e justiça. A seguir, ela traz 2 considerações. A primeira é da emoção que pode nos ocorrer quando, principalmente quando declaramos a inteligência e a harmonia da criação divina de todas as coisas e de tudo, incluindo a nós. Esta colocação é de Rodolfo Carigares. Ele escreveu: a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não evidentemente com o propósito de ser agradável ao Criador, mas de traduzir-se por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que em todas as suas manifestações se revela detentor da perfeição absoluta. A segunda consideração é do Espírito Emmanuel. Ele ressalta outro aspecto da glorificação, para quando estamos enfrentando provas e desafios. A autora
comenta antes que até nesses momentos é possível bendizer a bondade e a misericórdia do Criador. Emmanuel se expressa assim: é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Agora, o pedir. Pedir é solicitar, implorar, é também suplicar. O pedido de algum benefício, seja ele referente às necessidades morais, espirituais e até mesmo materiais daquele que ora, está implícito em uma oração. E também para quem se ora. Todavia, muitos acreditam que a oração tem a função básica de mudar o rumo das circunstâncias ou das ocorrências ao sabor da sua vontade. Outros, em suas petições, fazem uso da barganha. Em troca das vantagens que desejam obter, se comprometem a fazer algum tipo de sacrifício. São as promessas. Diante dessa realidade, Allan Kardec, na questão 663 do Livro dos Espíritos, questiona: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-nos do curso? E como resposta aos espíritos superiores, obteve: a prece atrai para vós os espíritos bons, que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te, que o céu te ajudará, sabes disso. Assim estão se expressando os Espíritos. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um dia de mal, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Julgais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também é o que quase sempre acontece, Ele vos sugere o pensamento necessário para vos tirardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. A autora desse, que podemos dizer tratar-se de um excelente artigo, ela traz mais adiante, ainda sobre os nossos pedidos, quando oramos, mais uma anotação de Emmanuel, do livro À Luz da Oração, com esse A também craseado. A psicografia de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos. O benfeitor Emmanuel nos incentiva a atentar para outros efeitos da oração, nem sempre tão perceptíveis. No capítulo desse livro, capítulo intitulado Oração e Atenção, a autora desse artigo extrai alguns pontos que Emmanuel ditou ao Chico Xavier. Vamos à mensagem. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Deus conta com milhões de mensageiros que executam os excelsos desígnios. Percebemos esse início que Emmanuel pede para segurarmos a nossa ansiedade. O título da mensagem é Oração e Atenção, mas sem inquietação. E o autor, com essas palavras, nos prepara para o que vai dizer na sequência.
Continua Emmanuel. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicitastes. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção, te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, ou até mesmo num simples cartaz que te cruza o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Vamos às frases finais dessa bela mensagem de Emmanuel, para em seguida finalizarmos, depois do louvar e pedir, com o agradecer. Emmanuel conclui o capítulo Oração e Atenção, dizendo: recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, porquanto, às vezes, de momento em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Agradecer. A gratidão é o reconhecimento de um benefício recebido. Quando agradecemos em oração, expressamos nossa gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos que somos alvos: a vida, a saúde, a família, os amigos, o trabalho. Muitos deixam de reconhecer e dar o devido valor a tudo isso. Muitas vezes por se encontrarem fortemente envolvidos nos aspectos negativos e difíceis da vida humana. Nós vamos finalizar essa explanação com um exemplo de prece de agradecimento em forma de poema, onde o louvor se encontra presente. É do mesmo livro A Luz da Oração, e o poema foi ditado pelo Espírito João de Deus. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas e melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Queremos agradecer muito pela atenção e, mais uma vez, a nossa casa, Joana de Anjos, pela oportunidade que oferece. Que possamos permitir que o amor e a sabedoria do nosso Mestre amado, Jesus Cristo, façam morada no coração de cada um de nós.